Recording is on. Sejam muito bem-vindas, mulheres transformadoras, mulheres que quebram regras, principalmente as dogmáticas e religiosas, e que estão aqui para representar o Deus do impossível. Vocês estão prontas para embarcar numa história impactante e transformadora? Vocês estão prontas para embarcar numa história que reflete perfeitamente o tempo em que estamos vivendo, marcado pela tormenta e as suas tempestades, e o início da onda do cachorro, que é rei em delimitar territórios. A mensagem é forte, e se você tá aqui, eu tenho certeza que você precisa dela. Vamos para nossa frase portal? Ser fiel a si mesma não é uma escolha, é destino. É o pacto secreto que transforma a tormenta em poder. Eu vou falar mais uma vez. Ser fiel a si mesma não é uma escolha, é destino. É o pacto secreto que transforma a tormenta em poder. Vamos para a história de Ok, para entender o que isso significa. Ela não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo, mas a dor em seus braços confirmava a realidade. Tinha acabado de ser empurrada e segurada com uma força que jamais teria, só porque ousou confrontar um cenário de agressividade e impor limites claros diante de um homem que se dizia cristão. Só que não era um homem qualquer, mas um homem da sua família. Quando finalmente a soltou e ela disse: "Você tá maluco? Eu vou contar isso pro teu pastor." Ele teve a audácia de responder: "E eu vou falar isso pro teu demônio." Naquele instante, milhares de sensações atravessaram o corpo de Ok. Choque, medo, indignação, dor. Mas em meio a tudo isso, uma certeza límpida. Quem representava o demônio ali, definitivamente, não era ela. Ok era diferente. Sensível demais para negar suas experiências com Deus na infância, mas inteligente e questionadora demais para obedecer cegamente. Já havia 5 anos que tinha saído do armário da magia e revelado sua essência. Maga, profetisa, curandeira e visionária. Preciso mesmo dizer de onde veio a frase "vou falar com o teu demônio"? O conflito interno a acompanhava por quase uma década, mas naquele estágio ela sabia. Estava negando a si mesma seu maior salto quântico por medo do que significaria para aqueles que a criaram ser a prova viva de que não existe milagre sem quebra de regras. Depois do choque e do choro, Ok compreendeu. Aquela tormenta era um chacoalhão do universo dizendo: o sistema inteiro precisa colapsar e você é necessária. É hora de assumir o teu papel e ser fiel à tua natureza transformadora, confrontadora e quebradora de regras. E assim, ela moveu toda a sua energia em direção ao inevitável, seu destino, e derramou todo o seu coração naquele projeto de alma que tinha recebido, decidindo que se trair pela aprovação de sua família não seria mais uma opção. Uma história baseada em fatos reais, porque fidelidade a si mesma não é ficção, é revolução.
Põe a mão no seu coração um pouquinho comigo agora. Eu sei que a história é forte, ativa muitas sensações, dá um choque, faz a gente refletir. E eu fiz questão de clarificar que não é uma ficção, é baseada em fatos reais, caso algum cristão apareça aqui no futuro e queira dizer que isso aqui é só uma historinha sendo inventada para ilustrar um signo místico maia e dizer que isso é loucura. O que acontece é o que todo mundo já sabe. Não existe nenhum lugar, nenhuma tribo, nenhuma nação, nenhuma cor, nenhum credo que seja puro. Que não vá ter ninguém que vá corromper e denegrir a imagem daquele sistema. E provar por A mais B de que não existe religião ou coisa alguma que transpareça, que seja maior, que sobrevaleça a integridade do coração. Eu quero que você coloque a mão no teu coração e entenda que você está aqui para viver a tua verdade e que os dias mais felizes da sua vida sempre vão ser quando o seu corpo estiver ressoando na energia, na vibração da verdade. Nada liberta mais do que isso. E essa história é para te ajudar a entender que a tua natureza transformadora, que a tua natureza confrontadora e quebradora de regras foi meticulosamente calculada e planejada por Deus. Não tem nada a ver com demônio. Você é amada e você aceita por quem precisa te aceitar, que foi quem te criou. Vamos mergulhar nesse oráculo como a gente sempre faz? Para entender melhor as potências que a gente está lidando nesses dias. Bom, aqui a gente tem um resumo visual do que está acontecendo energeticamente. É como se aqui a gente tivesse vindo do maior, que é o ano inteiro. Aqui a gente tem a representação dos 365 dias. Aqui a gente dá um zoom e vê as duas energias que a gente está transicionando agora, maiores de 28 dias. Então tem a lua lunar da tormenta. Hoje é dia 11 de setembro, a gente está aqui. A gente já começou a onda encantada do cachorro, mas essa onda encantada só vai terminar na lua elétrica do sol. Por isso a gente trouxe essas duas luas, esses 2 meses aqui, para vocês visualizarem o que está acontecendo. E aí aqui a gente tem o cachorrinho, né? Que é esse ciclo de 13 dias menor acontecendo num ciclo de 28 dias, que acontece num ciclo de 365 dias. E aí a gente consegue dar mais um zoom aqui na energia do cachorro. E nesse zoom que a gente dá, a gente vem pro oráculo destino e começa a desmembrar o que tá acontecendo aqui dentro. Na nossa história, algo muito, muito grave aconteceu. Algo que deixa um registro forte e claro para Oki, que nada do que ela possa fazer ou deixar de fazer, de bom ou de ruim, vai fazer esse membro da família alterar a visão que ele tem sobre certo e errado. Porque claramente nesse cenário, quem tá errado é ele. E ainda assim, ele acha que a representante do demônio é ela.
Se ela pelo menos não tivesse confrontado e tivesse normalizado a agressão, como é normalizado no ambiente dela, se ela só não tivesse confrontado ele, talvez ele não precisaria ter chegado ao ponto agressivo que chegou. Você tá entendendo? A culpa nunca cai no colo dessa pessoa. E a Yoki, nesse cenário de tormenta, de caos e de perigo, ela tem duas escolhas: olhar isso e encolher profundamente, ou usar isso como uma metáfora da vida e um empurrão do universo para dizer: segue o teu caminho. Seja quem você sabe que você nasceu para ser. E quando a gente pega essa parte da história, seja quem você nasceu para ser, a gente tá falando do macaco aqui, no oculto, que são os padrões inconscientes que viram poder quando são acolhidos. E essa parte da história representa o macaco porque ele é a energia da criança. E a criança é o que contém toda a nossa informação. Ela é pura. Ela não tem as influências externas de estereótipos e arquétipos que ajudam a gente a compreender a vida, mas também são usados para muitos julgamentos e impedem a gente de ser quem a gente é. Então a criança, ela naquela pureza, quando ela tá só sendo, quando ela tá só sonhando, quando ela não tem ninguém impedindo ela de ser ela, naquele estado, você tá emitindo a tua alma. E se você que tá aqui comigo, que chegou aqui agora, é uma mulher que foi criada em dogmas religiosos, em estruturas religiosas muito rígidas, ou não tinha essa influência tão direta da religião, você não foi para a igreja, mas indiretamente o patriarcado, né, com toda certeza influenciou sua vida, e patriarcado e religião estão muito conectados, absurdamente conectados. Se você é uma dessas mulheres, que definitivamente se você tá aqui você é, e você sabe, lá no âmago do teu ser, você sabe no âmago do teu ser, que os sonhos que você tem, as visões que você tem, os projetos que você tem, foram Deus que colocou no teu coração. Que tudo que você se sente naturalmente atraída e faz o teu coração pulsar e vibrar e sentir alegria genuína, felicidade genuína, foi Deus que colocou. Você sabe disso, você não precisa de nenhum livro, de nenhum líder espiritual para te dizer isso, porque a tua alma tá ali vibrando, ressoando com a verdade. Se você sabe disso e você tá negando a si mesma experimentar a liberdade que só vivendo a tua essência você pode, essa mensagem é um alerta para você. Para com isso. Nada do que você possa fazer ou deixar de fazer vai mudar o que muitas pessoas que você queria muito, muito da sua família entendessem sobre você, elas não vão entender. E quanto mais você finge ser, menos você consegue encontrar as pessoas certas para você. Porque quanto mais você expõe para o mundo a sua verdadeira face, mais fácil para aqueles que são semelhantes a você te reconhecerem e se chegarem até ti. Enquanto você ficar fingindo, você só vai continuar recebendo pessoas falsas, ou então pessoas verdadeiras, mas que no minuto em que você tirar a máscara, elas não vão estar mais do teu lado, porque não é aquilo que elas esperam, não é aquilo que elas querem de ti.
E aí entra essa energia do sol, que é o nosso antípoda durante essa onda. Antípoda significa o oposto complementar. O sol é o oposto complementar do cachorro. Então ele é semelhante em algumas coisas, mas totalmente oposto em outras. O cachorro ele é muito voltado para a comunidade, ele é muito da comunhão, do estar com todos. Enquanto o sol é sobre o indivíduo, é o self, é o eu. Mas os dois servem. O sol serve a humanidade inteira. O cachorro serve as comunidades também. E aqui o ponto do sol é ter tanta clareza sobre quem você é, que você delimita os espaços e você sabe o que você aceita e o que você não aceita mais. E a história começa com uma agressão que acaba se tornando física, porque Oki se recusa a passar pano para agressividade verbal, para normalização de um ato agressivo dessa pessoa. Ela tá ali dizendo, eu não vou mais aceitar que você simplesmente estrague o ambiente do nada. Eu não vou mais aceitar que eu esteja aqui em paz, em relaxamento e tranquilidade e do 0 ao 100 em 5 segundos a vida virou um inferno porque você é explosivo, porque você normalizou ser violento, porque você normalizou tratar as pessoas mal, porque você normalizou gritar. Eu não vou mais aceitar isso. Sabe o tanto de força, sabe o tanto de poder pessoal que você precisa para falar não para uma pessoa que se comporta assim a vida inteira? E você, como mulher, vai confrontar um homem desse nível. Então, meus amores, é momento de delimitar os espaços, defender o teu território, se abraçar e dizer: essa sou eu tenho orgulho de ser quem eu sou. Eu cansei de ter vergonha, eu cansei de me esconder, eu cansei de adotar a tua história que eu sou uma criatura do diabo porque eu não sigo as regras, porque eu não consigo, porque seguir as regras me suga a minha energia, eu me sinto vazia na igreja, eu me sinto pior quando eu tô vivendo a vidinha do lar recatada, pura, sem mancha, roupas compridas tapando tudo, virgem, não se relaciona com ninguém, não pode se divertir. Eu odeio essa vida, eu não consigo viver essas regras, me desgastam. Só que eu não vou nunca mais acreditar na história que só porque eu não consigo fazer isso, eu pertenço ao diabo. Eu sou uma criatura feita pelo diabo. Porque claramente não é uma Bíblia embaixo do braço, nem 20 e poucos anos de igreja que consegue fazer uma pessoa se tornar de Deus. Num cenário desse, nós temos muito claro. Então eu quero que você traga isso, essa reflexão para tua vida. Eu trouxe uma coisa absurdamente extrema, porque é para ser um chacoalhão assim mesmo, tá? É pra ser um chacoalhão assim mesmo. Tem muitas aí passando pano pra coisa que não é pra passar pano. Que não é pra fazer vista grossa. Tá errado, tá muito errado. E você ainda tá aceitando. Você ainda tá fingindo e normalizando que é de boa. Não é. E não é. E às vezes o universo precisa criar ou recriar cenários caóticos
porque eu sei que algumas aí estão revivendo cenários caóticos. A tormenta tem muita dessa energia, ela é um espiral. Ou você viveu um cenário caótico, ou você está revivendo e o universo está fazendo isso porque ele precisa ver quem é que vai agir nessa situação. É a tua versão do passado que repete e tem o mesmo resultado? Ou é a tua versão alinhada com a tua alma, com os teus acordos de alma, com o teu inevitável, o teu ser inevitável? Você sabe que você pode fugir o quanto você quiser, você vai se tornar aquilo, não tem escapatória. O universo precisa testar para ver se você consegue sustentar emocionalmente no teu sistema nervoso, no teu corpo, se você tem a capacidade de sustentar a vida que você quer. E a vida que você quer tá depois dessa oportunidade de encarnar a tua nova versão. A lua, que é a energia análoga, que é o que nos sustenta, é o braço que nos apoia nessa jornada. A lua é sobre emoções. Opa! A lua é sobre emoções. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Alguma gata aqui, não sei se alguma gata já reparou, mas nós temos o sol aqui, que vai entrar aqui, ó, na lua elétrica, dia 20. Então, como eu digo, o espírito não tem relógio, a gente pode estar começando a sentir essa transição já. Algumas podem já estar começando a sentir, aqui mesmo, porque espírito não tem relógio. Algumas já vão viver esse cenário do sol muito mais forte. Então, o sol tá aqui no antípoda, ele tem uma conexão muito grande com o cachorro, essa energia vai estar muito forte. E essa lua aqui, ela tá no oráculo da tormenta. Ela é o antípoda da tormenta. Então, essas 4 energias é como se a gente pudesse colocar aqui, ó. Sol, cachorro, lua, tormenta. Sol, cachorro, lua, tormenta. Essas 4 energias estão absurdamente conectadas. Vão ser dias intensos de mostrar e revelar coisas e cenários para te fortalecer e ver. Você vai se apresentar como uma pessoa que vai fazer isso aqui, fazer você ficar pequenininha, miudinha, não sair do lugar, ou você vai finalmente encarnar a mulher foda potente que você é. É inevitável isso sobre você, é inevitável. Tá? Então, lua aqui, emoções. E muito por conta dessa questão de emoção, a lua traz uma tônica do passado. As nossas emoções, elas carregam informações do nosso passado, não adianta. A gente faz associações com algumas memórias, o nosso corpo associa algumas emoções com certas memórias. Talvez para você ser vista por quem você é associado com rejeição, é associado com vergonha. E aí o universo vai te colocar num cenário onde você vai precisar ser vista e mudar o significado disso. Você vai ter que viver aquela mesma experiência, mas enfrentar aquilo de uma forma diferente, uma forma que te liberte daquilo. E a libertação da vergonha de ser vista por quem se é só um caminho. Aceitação e orgulho. Você pode escolher qual energia é mais fácil de você encarnar, mas é aceitação e orgulho. Tá me entendendo? Então, gente, são 13 dias de... Eu tô pra dizer que desde o começo do ano cósmico, que foi dia 26 de julho, essa onda vai ser a mais potente do ano até agora. Tá saindo de um momento de eclipse. Então estejam atentas. É momento de fidelidade radical, tá? Caralho.
A gente tá no ano da semente ressonante, aonde a segunda energia mais importante é o espelho, o tom magnético do espelho. E aí a gente tá experimentando essa onda, esse ciclo de 13 dias durante essa transição aqui, tanto de lua lunar da tormenta como de lua elétrica do sol. Isso aqui é uma analogia do ano, tá? O ano cósmico funciona assim. Nós todos vamos criar uma tela. Todo mundo recebe o mesmo fundo de tela. O fundo da tela é o tom magnético do ano, que é o espelho. Então, todo mundo vai receber o mesmo fundo de tela que aqui, visualmente, estamos vendo um rosé. Todo mundo vai receber a paleta de cores fixa que representa a semente ressonante. Então, aqui eu coloquei para ilustrar vermelho, amarelo, roxo ou azul. Todo mundo está recebendo isso. Essas mesmas cores e essa mesma tela, elas vão interagir o ano inteiro, isso aqui é fixo. O que muda é o tema da nossa tela, que é determinada pela lua, de 28 dias, e o estilo de pintura que a gente vai praticar, que é as ondas encantadas. Então, vamos supor que numa onda encantada a gente vai aprender aquarela. Na outra, a gente vai fazer uma tela só de colagem. Na outra, cada onda encantada dá uma ferramenta nova de técnica que a gente tem que praticar. E aí, a lua que a gente tá agora é a lua da tormenta. E quem tava no GPS já sabe que o tema dela é reinvenção. Diz pra mim se essa história da Oki não dá um soco na cara dela pra ela se reinventar. Fala pra mim. Pelo amor de Deus. A frase portal é: não confunda direção com sentença. As tormentas da vida sussurram novos rumos, mas nunca escrevem quem você é. Essa história de Oki definitivamente ilustra essa energia. Porque ela tem uma escolha. Ou ela vai fazer essa história terrível e infeliz determinar quem ela é, uma criatura do diabo, alguém que confrontou demais e ela tá errada, ou ela vai defender a verdade, ela vai se honrar e vai usar isso para dar, salto quântico, parar de se reprimir e se prender por pessoas que nunca vão entender quem ela é. Não interessa o que ela faça. Pode ganhar R$1 milhão fazendo a maior prática de bondade do mundo, porque o que os cristãos, a maioria, acredita, e é o que eu cresci sendo doutrinada, é entender o seguinte: se você é uma pessoa que aceitou Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, e você tem muitas bênçãos, essas bênçãos são de Deus. Mas se você é uma pessoa que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e tem muitas bênçãos, as bênçãos que você tem vêm do diabo. Ponto. É isso que eles acreditam. Interessa se você é bom, se você é ruim. Interessa se você é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Se você não tem Jesus, você é do diabo. Interessa. Tá? E aí você fica aí se reprimindo, evitando de parecer que você é uma mulher transformadora, que existe um propósito. E digo uma coisa pra você. Você pode fazer isso se tornar um motivo de vergonha, você não conseguir seguir essas regras e você quebrar regras tão naturalmente, ou você pode fazer disso uma missão e fazer isso se tornar sobre expandir a consciência do que o poder de Deus realmente significa. Existem consequências em todos os lados, tá? Porque nós vivemos num mundo onde existem consequências para tudo.
positiva e negativa. Você só tem que escolher qual que você consegue lidar melhor. Se para você se encolher e ser infeliz o resto da vida para poder cumprir dogmas, parabéns, continua. Mas se você não suporta mais viver como uma morta-viva, você está no rebanho certo. Apenas continue aqui conosco. Tom magnético do ano do espelho, que é no fundo da nossa tela, ele diz o seguinte: o universo não reflete o que você finge ser, ele reflete o que você tem coragem de sustentar. Por isso, eu cultivo minha verdade até vê-la florescer no mundo como reflexo da minha alma. Esse cenário da Oki foi um teste para ver o quanto ela vai sustentar a verdade de quem ela é. O universo não reflete o que você finge ser, ele reflete o que você tem coragem de sustentar. Ponto. É isso que você tem que entender. O que você tá tendo coragem de sustentar? E o que você tá só no piloto automático sustentando e tá tendo o mesmo resultado? Essa é a reflexão para você do espelho. Kim regente do ano, frase portal. Quando nenhuma fórmula me reconhece, eu ouso florescer mesmo sem garantias, porque confio nas visões que só eu posso sentir, no caminho que só eu posso criar. Nenhuma fórmula te reconhece. Se você é uma ovelha cósmica, parabéns. Nenhuma fórmula te reconhece. Não existe nenhum centro religioso dizendo para você, espiritual dizendo para você que você, nossa, é uma criatura inventada por Deus. Você entende o que eu quero te falar? Não existe uma fórmula que fale ovelha cósmica. Esse termo eu escutei e eu adotei para nos definir, porque é isso que a gente é. Até então não tinha ninguém antes de mim abraçando pessoas que passaram por esse tipo de coisa ou que passam ainda por esse tipo de coisa. Não é pessoas, é mulheres. Você tá aqui para criar uma existência completamente nova. Você foi construída com a capacidade, com o sistema nervoso capaz de sustentar uma realidade totalmente nova. Não tem fórmula que te reconheça. E aí você vai ter que ousar dizer: eu quebro regras, não porque eu sou pecadora, mas porque eu represento o Deus do impossível. E não existe milagres sem realizar o impossível. E muito menos sem quebrar regras. Então, sim, eu sou uma maga, eu sou uma bruxa que representa Deus. Deus do impossível. Tá bom? Que fórmula você tá tentando seguir dos outros que não dá pra você, que você tem que inventar uma novinha? E aí, meus amores? Tá mais longo hoje. Tô falando pra caralho. Vamos lá pra nossa escolha da mensagem. Então, pausa agora o vídeo e visualiza um desses portais, escolhe um dos números. Pausou? Escolheu? Perfeito. Vamos revelar? O que temos aqui? Os números, quem pega a resposta dos números é quem tá lá na plataforma do GPS das Ovelhas Cósmicas, tá? Que é o nosso encontro mensal, onde a gente vê e prevê todas as energias que estão vindo pela frente e transforma a frase "você é louca" em poder, porque não é loucura. Você só é sensível demais, o teu sistema nervoso foi criado para conseguir sustentar magia. Então você recebe energias que são cósmicas e vem manifestada na sua vida. Só que quando você tá no GPS, você antevê isso antes de acontecer e você consegue ter um controle emocional maior. Por isso que eu digo que ele é a bússola da alma que transforma a causa emocional em poder. As deusas que estão lá vão conseguir pegar as respostas do 1, 2 ou 3. Quem estava aqui comigo é igual o nosso ritual.
você vai olhar ou reescutar o que eu falei sobre cada um desses pontos. Aqui é sobre o tom magnético do espelho, aqui é sobre a semente ressonante. Lua, macaco e sol. Tá? Volta lá, lê. Às vezes foi bem no momento que você sentiu algo no teu corpo, e aqui é a confirmação. Aqui é o momento de você ativar a tua intuição, que é o teu canal de comunicação com a tua alma, e você começar a fazer aquilo que eu quero que você tenha total autonomia para fazer, que é canalizar suas próprias mensagens. Os códigos aqui só estão ajudando, tá? Então é isso. Eu espero vocês agora. Terça-feira que vem a gente vai ter um encontro da Lua Elétrica do Sol, onde a gente vai fazer a visita das energias que vão estar acontecendo aqui nesse período. Então eu vou falar sobre a Lua Elétrica do Sol. Tem storytelling sempre. Vai ter um storytelling da Lua Elétrica do Sol. A gente vai pincelar cachorro, pincelar noite e pincelar guerreiro. Entender como é que vai estar tudo aqui, ó, borbulhando junto, pra gente conseguir atingir esses temas aqui do ano, tá? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado, tenham se sentido bem aqui comigo. E eu espero vocês na próxima Onda Encantada, tá bom? Um grande beijo no coração.